Paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais um momento para falarmos um pouquinho mais da palavra do Pai. Eu vou orar com você agora e o tema que a gente irá conversar um pouquinho hoje será o Salmo 23, versículo 1, que diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Maravilhoso Deus, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença. Eu me coloco agora, Pai, para ser canal de bênção na vida dos Teus filhos nessa tarde. Que o Senhor venha me conduzir com a Tua bênção, com a Tua autoridade, com o poder que há em Ti, com a revelação da Tua santa palavra. E que o Senhor venha, Pai, nos abençoar e fazer com que aprendamos mais e mais da Tua santa palavra. Assim eu me entrego literalmente em Tuas mãos para ser conduzida pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Hoje a palavra que eu trago para você é Salmos 23, que diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." E quando eu estava lendo e buscando, olhar um pouquinho mais profundo esse versículo, vem infinidade de coisas, mas uma delas é a confiança que Davi estava depositando ali no Pai, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada é nada. Então aqui o Senhor está dizendo, o Davi está fazendo essa oração e essa petição ao Senhor com uma declaração verdadeira de quem é de fato Deus para ele, Então ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim como Davi foi pastor de ovelhas e ali ele conduzia o rebanho dele a salvo, em segurança, bem alimentado, protegido dos lobos, protegido dos ursos, protegido dos leões, porque a própria Bíblia diz que ele matou urso e leão, para proteger as suas ovelhas. Então, da mesma forma que Davi sabe o que é ser um bom pastor, ele está dizendo ali para Deus com propriedade daquilo que ele mesmo exercia para com cuidado em relação ao rebanho, E agora, quem é esse rebanho de ovelhas hoje? Sou eu e você. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que Ele é o bom pastor e Ele não vai nos deixar faltar nada. Eu vou ficar somente nesse versículo porque o Salmo 23, ele tem inúmeras partes ali diante daquilo que o Senhor tem trazido, Então, a gente sabe que é um salmo pequeno, porém eu quero esmiuçar somente essa parte do controle de Deus, da forma como o Senhor tem trazido, essa certeza para Davi, porque Davi está dizendo ali com certeza: eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que eu posso confiar em Ti a ponto de não me preocupar em relação a nada. E aí a pergunta que eu faço para você é: qual tem sido tua preocupação? O que você tem tido falta? Você tem colocado isso aos pés daquele que pode resolver todas as coisas? Porque aqui Davi, ele intitula o Senhor como aquele que cuidará dele numa plena confiança, a ponto dele não desanimar, a ponto dele não duvidar, a ponto de, mesmo numa situação complicada, numa situação a qual os olhos dele aparentemente pode ver a situação adversa, mas ele sabe quem era o Deus dele, ele sabe quem era o Senhor da vida dele. E aí ele tá falando assim: eu, Pai, eu, Davi, deposito em Ti, Pai, o cuidado de que nada vai me faltar, porque o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que me protege, o Senhor é aquele que de alguma forma traz para mim
né? O socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que me abastece de certeza e convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então Davi tinha certeza disso. E aí eu creio que essa palavra traz para nossa reflexão a certeza daquilo que depositamos no Senhor. Porque muitas das vezes a gente coloca uma situação aos cuidados do Pai e não colocamos a outra, né? Só que aqui quando Davi diz o Senhor é o meu Senhor, né? E nada há de me faltar. Então o que Davi está dizendo aqui? Que toda e qualquer circunstâncias de sua vida, o Senhor vai trazer o socorro, a abundância, a paz, a alegria, o cuidado, a provisão de saúde, né? A provisão da saúde emocional, a provisão da saúde espiritual. Nesse versículo engloba todas as coisas, porque o Senhor é o meu pastor. E quando você tem o Senhor como seu pastor, não importa qual seja a dificuldade que você passe, Ele vai te trazer refrigério, Ele vai te trazer o socorro, Ele vai te trazer a situação de luz para aquela situação. E Ele vai te dar estratégias, Ele vai levantar alguém, Ele vai tocar no coração de alguém, Ele vai fazer acontecer. Porque a própria palavra diz que operando o Senhor não há quem possa impedir. Então, quando a gente sabe quem é o nosso Pai, que a gente sabe quem é o nosso Deus, quando a gente tem convicção de que o Senhor vai cuidar de nós com a plena certeza, porque aqui Davi, ele não falava, eu acho que o Senhor vai cuidar de mim somente na guerra. Eu acho que o Senhor vai cuidar de mim quando os meus inimigos se levantarem contra mim. Eu acho que o Senhor vai cuidar de mim numa necessidade minha de doença. Eu acredito que o Senhor vai cuidar de mim dentro do financeiro. Não, aqui ele diz em todas é tudo que reflete a nossa vida. Tudo que diz respeito às nossas necessidades, tudo que diz respeito à nossa condição diante desse Senhor, diante desse Deus, diante desse Pai. E assim como Davi tinha plena convicção, ele fala todas as coisas, todas, são todas. Então qual é a tua dificuldade? É na saúde? Né? É financeira? É no emocional? É dentro de um relacionamento com o esposo ou com a esposa? É em relação a conflitos familiares? É dificuldade com os filhos? É dificuldade com o alimento que precisa ser colocado na tua casa? É a dificuldade das contas que precisam serem pagas? Qual é a dificuldade que você, assim como Davi, apresenta a esse Senhor soberano, onipotente, onisciente, onipresente, que conhece as nossas petições antes mesmo de nós chegarmos e falarmos para Ele, antes mesmo da gente depositar no altar através da oração? E aí ele fala assim: eu sou o Senhor que cuido para que nada te falte. Nada é nada. Então o Senhor está dizendo assim: eu sou Deus o suficiente para cuidar de toda e qualquer situação da sua vida. Então eu gostaria que você ficasse firmado, assim como Davi, assim como eu me firmo diante dessa palavra. Eu gostaria que você também se firmasse nela, sabendo que você tem um Senhor que cuida de você, um Senhor que traz à existência aquilo que não existe somente para te abençoar, um Senhor que tem o compromisso contigo como filho, contigo como criatura, contigo como aquela pessoa que deposita a plena confiança nele. Então aqui
Davi sabia quem era o seu Senhor e que ele cuidaria de Davi em tudo. Em tudo. Se você for ler o Salmo 23 adiante, ali Davi vai estar falando: não importa se eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, né? O Senhor vai preparar uma mesa ungida perante os meus inimigos para mostrar quem tu és na minha vida. E assim eu creio, assim como Deus foi na vida de Davi, mesmo Davi tendo adversidades, mesmo Davi passando pelo vale da sombra da morte, mesmo Davi sendo humilhado ali, né, por aqueles inimigos os quais ele tinha, em nenhum momento o Senhor deixou de cuidar de Davi. A gente lê a história do rei Davi e a gente vê inúmeros livramentos de morte, inúmeros livramentos que Deus deu para a vida de Davi. Deus deu livramento em guerras, Deus deu livramento em relação ao próprio filho ter se levantado contra ele. O Senhor deu inúmeros livramentos para Davi, como também instruiu Davi em tudo o que ele fazia. Inclusive, até na forma quando Davi errou e pecou, Davi tinha tanta presença de Deus que ele reconheceu a falha dele. Ele reconheceu e ele falou: Pai, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, mas não tira o teu Santo Espírito de mim. O Senhor pode tirar tudo, menos o teu Santo Espírito. Então, o que fica de lição para mim e para você? Que Davi, ele tinha uma comunhão com Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, pronto a reconhecer as suas falhas, pronto a depositar diante da presença do Pai as suas petições, tanto petições de socorro, tanto petições de orientação, tanto petições de gratidão, como de reconhecer tudo que ele fazia na vida dele. Então significa que é importante que você saiba quem é o Senhor da sua vida. E quando você souber quem é o Senhor da sua vida, Ele vai cuidar de você a ponto de não faltar nada para o corpo físico, para o corpo espiritual e para a tua alma, para o teu espírito, tudo, corpo, alma e espírito. Deus vai te trazer abundância. O Senhor vai te trazer o socorro, o Senhor vai te trazer a cura, o Senhor vai te trazer aquilo que você precisa, porque nada, o Senhor aqui está dizendo assim, nada ficou fora do controle. Deus estava no controle da vida de Davi a ponto de cuidar dele em tudo. Então que você tenha essa plena certeza, assim como eu deposito essa certeza diante do Pai nesta tarde. Eu faço essa escolha. Senhor, eu tenho minhas necessidades. Senhor, eu tenho as minhas petições. Senhor, eu tenho as minhas falhas para colocar diante do teu altar. E eu creio, como Senhor da minha vida, como meu Abba Pai, o Senhor cuidará de mim, assim como o Senhor cuidou de Davi. E assim eu tenho plena certeza que não importa qual seja a situação adversa que eu ou você esteja passando, temos que ter a convicção como Davi teve. Davi confiou 100% em todas as coisas de sua vida ao Senhor. E assim eu tomo essa decisão na tarde de hoje, e você também, pela fé. Porque o Senhor deu uma palavra e o Senhor sustentou e cuidou. Tanto é que Davi esmiuça no 23 inteiro o verdadeiro cuidado de Deus para com a vida dele. Amém? Então eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Jesus, eu entrego, Pai, a minha vida no teu altar, sabendo, Pai, Nekou, Manai, Shemener, Elianda, Laias, que da mesma forma, Senhor, que o Senhor cuidou de Davi, o Senhor cuidará de mim, o Senhor cuidará da pessoa que ouve essa live e daquelas que ainda assistirão. Eu creio, Pai, que não importa qual seja a situação, Tu és Deus de resposta. O Senhor é Deus Jeová Jirê. O Senhor é Deus Jeová Rafá. O Senhor é Deus Jeová Shalom. O Senhor é Deus
Elohim. O Senhor é um Deus que cuida de toda e qualquer situação ao nosso respeito. E assim, Pai, eu tomo posse dessa verdade sobre a minha vida, que por mais que eu esteja passando por situações adversas, eu coloco no teu altar juntamente em oração com aqueles que ouvem essa live. Nessa oração em concordância, eu coloco a minha e a petição do meu irmão e da minha irmã. Assim como Davi colocou no teu altar e confiou plenamente no teu poder e na tua palavra, o Senhor cuidará de nós e nada irá nos faltar, e nada irá corromper a nossa fé ou nos desanimar em meio à situação difícil, ao processo que muitas das vezes passamos, porque temos um Senhor, temos um Deus, temos um Pai que cuida de nós, temos a convicção de que o Senhor é Deus. E assim como o Senhor cuidou de Davi, o Senhor cuidará de mim e daquele que ouve esta palavra. Assim, Senhor, eu declaro essa verdade na vida do meu irmão e na minha vida, porque viveremos e testemunharemos o teu cuidado, o teu socorro, a tua provisão, tudo que vem de ti mediante as nossas necessidades, colocamos no teu altar, 100% convicto de que o Senhor cuidará de nós e de que o Senhor fará. Assim eu tomo posse e declaro na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço você estar aqui presente e eu peço que você compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas receberão essa palavra, mais engajamento tem no canal para que ele fique em evidência, para que as pessoas possam acessar também essa palavra. E não deixe de curtir, de se inscrever e de dar o seu like. Amém? Que Deus te abençoe e tome posse dessa verdade, dessa palavra que Deus traz para a tua vida e para a minha vida no dia de hoje, para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe.